Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você bem informado sobre tudo o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas por nossa equipe de jornalistas. Então, vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto. Até hoje, 14 de abril, foram confirmados 56 casos positivos e 97 em investigação. A atualização foi feita hoje pela manhã pela gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. E um bom sinal é que os casos suspeitos não têm subido, né? Sinal que a quarentena está funcionando, está conseguindo fazer o tal do achatamento da curva, e até por isso parece que a quarentena é desnecessária, mas quanto mais ela parecer desnecessária, porque mais ela está funcionando. Por outro lado, a Secretaria voltou a reafirmar que já tem 3 mortes confirmadas em decorrência do coronavírus, da Covid-19, em Rio Preto. E outro dado importante passado pela Andréia Negri hoje pela manhã é que a região mais afetada de Rio Preto é a região do São Francisco, que engloba inclusive aqueles condomínios de luxo ali naquela região, Débora Cristina, enfim, todos aqueles condomínios, o Quinta do Golfe, que, ou seja, é o foco do coronavírus neste momento, que são as classes A e B, pessoal que foi para o exterior, enfim. Na sequência do São Francisco aparece o São Deocleciano e o Estoril, não quer dizer que é o bairro, é a região aí que engloba esses bairros, com 6 casos cada um. E segundo a Andréia Negri, que é a gerente da Vigilância Epidemiológica, o vírus já circula em toda a cidade, pois todas as regiões, as 10 grandes regiões que a prefeitura delimita, já tem registro da doença. Então, segundo ela, não tem uma região segura. A gente viu muita gente em rede social, na Zona Norte não tem nenhum caso, vamos para lá que não tem perigo. Segundo a Andréia Negri, o vírus circula em toda a região, não tem local que não tenha a presença do vírus circulante. E quem também participou da live hoje de manhã foi o presidente da ACIRP, o Kelvin Kaiser, e a gerente da Vigilância Sanitária, a Miriam Wonk, que fez uma série de esclarecimentos ali a empresários e comerciantes. E daqui a pouquinho a gente fala com o Kelvin Kaiser, ele que ontem se reuniu com o prefeito Edinho Araújo, apresentou uma série de reivindicações aí para o prefeito, uma flexibilização de alguns comércios, e hoje ele praticamente atuou ali como um entrevistador. Eu já tenho o Kelvin na linha aqui, eu só vou passar os dados aqui do mundo. No mundo são 1.930.000 infectados, com 120.800 mortes, e, por outro lado, nós temos 464.000 pessoas que tiveram a doença e estão recuperadas e, em tese, imunes à doença. E os Estados Unidos disparou aí como o país com o maior número de infectados, quase 600.000 contaminados e quase 25.000 mortes, já deixando a Itália bem para trás, né? A Itália que tem 21.000 mortes. E então, eu falei que a gente ia falar com o Kelvin Kaiser, o presidente da CIRP, ele está aqui na linha com a gente. Boa tarde, Kelvin. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo em ordem, com você? Tudo jóia. Ô, Kelvin, ontem vocês da CIRP, os senhores se reuniram com o prefeito, apresentaram algumas reivindicações, hoje o senhor participou da live aí da Secretaria de Saúde. Queria que o senhor falasse qual que é a situação do comércio hoje, como os empresários estão reagindo a isso, qual que é a expectativa de vocês? Ok. Alexandre, nós tivemos como prefeito ontem reivindicando duas esferas, né? dois âmbitos. O primeiro âmbito, a gente sabe que o decreto estadual
ele é soberano ao decreto municipal, então a gente não consegue exigir que o prefeito Edinho faça algum tipo de abertura que não esteja regulamentada no decreto estadual. Então, nesse primeiro momento, a nossa função nas conversas com ele e com o pessoal da prefeitura é que a gente precisava esclarecer, ajudar a população a interpretar um pouco mais o decreto, porque tem empresas que poderiam estar trabalhando de algumas maneiras pré-determinadas no decreto e que não estavam. Então, esse foi o primeiro pedido nosso. E isso aconteceu hoje na live da prefeitura, às 10h30, junto com a Vigilância Sanitária, que é quem fiscaliza esses imóveis. Foi muito importante nesse momento, porque tanto empresas de comércio quanto serviço poderiam estar trabalhando em algumas modalidades, como, por exemplo, o comércio em drive-thru, e não estavam trabalhando. Então, só para deixar claro, Alexandre, qualquer empresa de comércio hoje de São José do Rio Preto pode trabalhar na modalidade de drive-thru, delivery ou online. O drive-thru é o que poucas pessoas estavam usando. A nossa requisição para a prefeitura foi que para algumas empresas que não têm estacionamento, área de estacionamento próprio, para poder montar esse drive-thru e atender, que utilizassem aquelas áreas que são delimitadas para a Zona Azul, que está suspenso agora o estacionamento da Zona Azul. Então, o comércio que está de frente para a rua e tem a área da Zona Azul de estacionamento, que ele identifique na frente da sua loja que não vai fazer atendimento ao público e marque ali com cones a entrada do carro para o drive-thru, para que ele pare e seja atendido ali pelos próprios funcionários da loja. E dessa forma, qualquer empresa de comércio pode voltar a trabalhar a partir de hoje, porque isso não é uma novidade do decreto, é só uma interpretação dele. Uhum. Na mesma linha, e aí serve para tudo, tá? Vestuário, parte de eletrodomésticos, acessórios, calçados, materiais de construção, óticas, todos, restaurantes, todos eles. Na mesma linha, as empresas de serviço, que prestam serviço nas residências das pessoas, também podem trabalhar. E também podem trabalhar as que prestam serviços em outras empresas que estão em funcionamento. Isso existiu uma dúvida muito grande, as empresas de serviço estavam fechadas. Na verdade, as empresas de serviço não podem receber ninguém dentro da sua empresa. Mas se ela faz serviço externo, ela pode trabalhar, como empresas de internet, TV a cabo, TI, manutenção de eletrodomésticos, e por aí, assim por diante. Qualquer uma dessas pode trabalhar. Então, isso foi muito bom, esse esclarecimento, porque muitos empresários estavam com dúvidas disso e vão poder voltar a trabalhar a partir de agora, hoje. Nesse exato momento, já podem abrir as suas portas e trabalhar seguindo esses critérios. Nesse sistema drive-thru ou entrega em domicílio, né? Drive-thru, vendas online e delivery, né? Entrega em domicílio. Ou então, no caso das empresas de serviço, como nós falamos, prestando serviço nas empresas ou nos domicílios. Certo. Ô Kelvin, e vocês tiveram algum posicionamento do prefeito se esse decreto de 22 de abril vai ser prorrogado, esse prazo? Qual que é o feeling de vocês? Esse foi o segundo pleito, né, Alexandre? A gente já entregou esse segundo pleito já para o prefeito Edinho, mas também para o governador João Dória, para o vice-governador Rodrigo Garcia e para o presidente da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que vem conversando muito com o governo, mostrando as dificuldades das empresas do Estado de São Paulo e pedindo uma análise de regionalidade para o governo do Estado. Dizendo, olha, São José do Rio Preto ficou lacrado por quase 30 dias, aí vai dar mais ou menos isso. Ele conseguiu melhorar a curva de infectados, é uma região com bastante leito, ela conseguiu, leitos hospitalares, ela conseguiu se adequar e se preparar para o combate ao coronavírus. Está na hora agora de flexibilizar um pouco a economia, não deixar a economia sofrer tanto. Então, o nosso pedido não é só para o prefeito, que vai ser repassado para o governador, mas também direto para os nossos governantes estaduais, para que a gente consiga, ou antes do dia 22, flexibilizar alguma coisa no decreto, ou para que no dia 22, caso ele prorrogue, a gente já tenha as flexibilizações que foram apresentadas. Apresentamos uma camada de áreas de atividades comerciais com várias sugestões de flexibilização dessas atividades. Ô Kelvin, eu acabei de receber uma nota aqui da comunicação da prefeitura que nesse período aí do decreto, né, de emergência, a Secretaria de Saúde autuou 88 estabelecimentos que descumpriram o decreto, entre eles 15 restaurantes lanchonete, 12 supermercados, pet shop, bancos, salões de beleza. Não vou dizer que todos, mas muitos podem ser filiados à CIRP. Vocês conversaram sobre isso, possibilidade de repente rever essas autuações?
Tem algum posicionamento da Prefeitura sobre isso? As conversas que nós tivemos com a Prefeitura desde o início, Alexandre, foi de orientação. As pessoas não leem o decreto, né? O decreto é muito claro, ele é muito claro no que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. Todas as atividades estão lá. Quando a gente fala de interpretar o decreto, é exatamente ajudar o empresário a levar essa informação para ele de quem pode abrir e quem não pode. Alguns empresários insistiram no erro de abrir, foram notificados, como um primeiro comando é a notificação, não é a autuação, e continuaram abrindo. Aí realmente fica muito complicado, porque não é uma questão do município, é uma lei estadual, é um decreto. No momento de calamidade pública, o governo tem autonomia de lei, o decreto dele. Então é uma lei, eles estão desrespeitando a lei. É claro que o nosso canal com a Prefeitura é sempre nesse momento de tentar relevar o que for possível relevar, como alguma desorientação ou algum erro pontual. Agora, autuações frequentes no mesmo estabelecimento, fica muito difícil da gente defender. Não quer dizer que nós não vamos fazer, né? Mas é muito melhor que o empresário leia o decreto e tente trabalhar seguindo as leis que foram estipuladas pelo Estado. Ô Kelvin, para a gente finalizar, a gente falou a semana passada, logo que o senhor assumiu aí a CIRP, eu perguntei a questão de demissões. O senhor me disse que naquele momento ainda não tinha nem muita informação, mas que também não tinha notícia de maiores demissões. Como é que está isso hoje, passados aí quase 15 dias? Como é que está a situação do empresariado de Rio Preto em relação à demissão de funcionários? Alexandre, a situação já começa a mudar um pouco de figura, né? Naquele momento a gente estava falando aí de 3, 4 dias de fechamento do comércio. As ações do governo federal e estadual de ajuda na questão tributária ou de linha de crédito para os empresários ainda estava começando. Agora, a gente percebe que, por exemplo, um exemplo claro na folha de pagamento que reflete demissões. Os empresários tiveram o benefício de antecipar férias. Então, as férias foram antecipadas 30, 20 dias dos colaboradores, férias coletivas ou férias pontuais de reajuste de quadro para quem está trabalhando em sistema de delivery. E agora, no dia 20, boa parte dessas férias começam a vencer. Por isso que a gente está defendendo a flexibilização imediata, para que esse empresário já consiga enxergar uma luz no fim do túnel, no horizonte, de que ele vai poder abrir e ele não precisa demitir. Porque agora a gente já começa a ter bastante barulho, bastante indícios de que as demissões vão começar a acontecer, caso algumas atividades comerciais não abram. Tá certo, Kelvin. O senhor quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado aí para os empresários, para os empregados dos empresários, enfim? O que a gente fala continuamos na mesma linha, né, Alexandre? A gente pede para os empresários um pouco mais de calma. A gente percebe que o país se preparou para poder lutar contra a epidemia do corona. O Rio Preto se preparou. Então, o Rio Preto já entende que é o momento de flexibilizar. As coisas estão começando a caminhar para que a gente volte a liderar a economia. E o que a gente fala para os empresários, busquem no site da CIRP. No site da CIRP nós temos lá um rol de benefícios que foram feitos, desde marketplace, que está sendo disponibilizado com taxas inferiores para os empresários já começarem a trabalhar nas vendas online, delivery, as medidas feitas pelo governo federal, estadual, canal de doação. Tem muita informação no site da CIRP. Existe a lição de casa que tem que ser feita pelo empresário, e tem que ser feita porque isso representa empregos. Você colocar uma pessoa desempregada num momento desse é muito complicado, então nós temos a nossa responsabilidade de olhar para dentro de casa e também de fazer o que a gente vem fazendo, de cobrar o poder público com muita responsabilidade para poder flexibilizar aí a questão da economia junto com a questão da saúde. Aquela ajuda que o Paulo Guedes tinha falado a empresários via BNDES, tem alguma notícia disso? Ontem a Câmara dos Deputados aprovou uma compensação de ISS e ICMS mais para os municípios e para os estados. Para os empresários, chegou alguma coisa? Chegou sim, Alexandre. Lá no nosso site, a gente fez umas lives com o Desenvolve São Paulo, com o Banco do Povo, o BNDES. Tem linhas, sim, as linhas começaram a chegar nos bancos. Os empresários têm que ser correntistas desses bancos para poder acessar essa linha, mas já existem, sim, esse recurso está chegando de uma forma menos burocrática. A questão é que é muita gente tentando acessar, mas os canais já estão disponíveis. Vale a pena dar uma olhada lá no site da CIRP. Tá certo, Kelvin Kaiser, presidente da CIRP, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Alexandre. Um grande abraço. Tá, então, o presidente da CIRP, Kelvin Kaiser, falando das tratativas aí com a prefeitura, com
com o próprio Estado, na tentativa aí de flexibilizar a abertura do comércio para não prejudicar, o pessoal começa a sentir mesmo de verdade agora. Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, a partir das 5, agora são 4h15, daqui a pouquinho às 5 horas tem sessão e a gente daqui a pouquinho fala da pauta do dia. Quero só registrar que hoje saiu a exoneração do diretor do IBAMA, o Major Olivaldi, ele que é aqui de Rio Preto e, segundo informações aí da imprensa, ele teria sido exonerado depois de uma operação do IBAMA contra grileiros e garimpeiros em terras indígenas lá na Amazônia. Então, o presidente Bolsonaro não teria gostado dessa operação do IBAMA e hoje pela manhã saiu a exoneração dele, publicada no Diário Oficial. Repito, o major, que é major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é riopretense e comandava o IBAMA aí desde do começo do governo Bolsonaro, nem ele suportou. Outro registro é que o Ministério Público Federal, por meio do procurador Bruno Costa Magalhães, abriu um procedimento preparatório contra o governo do Estado de São Paulo, contra o monitoramento de movimentação das pessoas com base em dados de telefonia móvel. O Ministério Público Federal quer apurar aí uma suposta invasão de privacidade, pediu para o governo cópia do acordo do governo com as operadoras de celular que fornecem esses dados, pediu também a especificação do software que faz essa tabulação de dados e também o MPF quer que o governo informe com base em qual ato normativo o Dória ameaçou prender pessoas que estão circulando pela cidade, porque o procurador alega que, apesar dos decretos de emergência e quarentena, não existe uma norma, um ato normativo que proíba as pessoas de circularem às ruas. A gente tem visto aí nas redes sociais pessoas, acho que teve em Araçatuba, em alguns lugares aí, pessoas sendo presas, detidas por estarem andando na rua, sentado em praça, enfim. Bom, eu falei que daqui a pouquinho tem sessão ordinária e a gente tem as informações aí com a repórter Maristela Calças. A gente tem Maristela Calças, não, desculpa, Mariana Dyer, tem um boletim aí, ela passa para a gente a pauta da sessão de daqui a pouquinho. A Câmara de Rio Preto realiza a 9ª sessão ordinária do ano, nesta terça-feira, dia 14, com 10 projetos em pauta. Primeira proposta de emenda à lei orgânica do vereador Jean Dornelas, que diz respeito à competência dos poderes executivo e legislativo. Projeto de lei do vereador Fábio Marcondes, em segunda discussão, altera a lei que institui o Código Tributário Municipal com a proibição da cobrança da taxa de incêndio e salvamento em Rio Preto. Projeto de lei do vereador José Carlos Marinho propõe que os estabelecimentos comerciais devem colocar cartazes com a validade dos produtos à venda. Projeto de lei do vereador Paulo Pauleri, em segunda discussão, dispõe sobre as filas e vagas preferenciais para portadores de fibromialgia. Projeto de lei do vereador Jean Dornelas, que também será analisado quanto ao mérito, altera a lei municipal para que os carros de aplicativos possam ser identificados com placas afixadas por ventosas. Os vereadores analisam legalidade do projeto de lei do vereador Fábio Marcondes, que institui o passe livre aos integrantes da Guarda Municipal no transporte coletivo urbano em Rio Preto. Projeto de lei do vereador Renato Pupo, em segunda discussão, obriga a fixação de cartaz ilustrativo sobre o método hospitalar manobra de Heimlich em todos os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local em Rio Preto. A pauta tem também 3 projetos de resolução. Do vereador Jean Dornelas, que regulamenta a divulgação de imagens durante a tribuna livre nas sessões da Câmara. Da mesa diretora, que aumenta o desconto do subsídio dos vereadores ausentes nas sessões sem justificativa. E também da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura 2021-2024. Lembrando que na próxima semana, na terça-feira, dia 21 de abril, é feriado, dia de Tiradentes, portanto a sessão ordinária será realizada no dia 23, quinta-feira. Mariana Dyer para a TV Câmara. Tá
Tá certo, tá aí a pauta da sessão de daqui a pouquinho, a gente volta a falar daqui a pouco sobre isso, porque agora, gente, vamos falar com a secretária de Educação, a Sueli Costa, porque na sexta-feira a Prefeitura anunciou que diante aí da quarentena, da suspensão de aulas, a Secretaria de Educação vai instituir uma plataforma para ensino à distância dos alunos da rede municipal. E a secretária Sueli Costa está na linha com a gente, vai falar de como vai funcionar esse programa. Boa tarde, secretária. Boa tarde. O programa que foi instituído por meio do decreto 18.583, de 9 de abril, instituiu o programa Rio Preto Eduque e Ação, que é um programa que vai apoiar, né, os estudos dos alunos nesse período de suspensão de aulas, né? Eles estão em casa e a gente organizou, então, com a equipe técnica toda da Secretaria, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, também com a Undime, organizamos um material e as famílias terão acesso a esse material por meio digital, né? Por meio do site digital.educacal.riopreto.br. E também as famílias que não tiverem acesso à internet poderão obter esse material junto à secretaria da unidade escolar onde a criança estuda, que o material impresso também será oferecido para que todos os alunos, os que possuem os meios, né, digitais e aqueles que não possuem, terão acesso da mesma forma para que possa dar uma continuidade a um processo de estudos em casa, mesmo estando, né, com a suspensão de aulas, para que possa contribuir com a aprendizagem das crianças, né, nesse tempo de suspensão de atividades das aulas por conta do Covid-19, por conta dessa pandemia. Ô, secretária, só para entender, então não é uma aula virtual que vai ter um professor ali passando a aula, é mais para ela baixar o material mesmo? Não, por enquanto não. Nessas primeiras semanas haverá um material disponível de acordo com os conteúdos, né, do ano que a criança está em estudos. E as crianças de 4 e 5 anos contarão com a ajuda dos pais, né, e as crianças de primeiro ano para frente já vão trabalhar de um jeito mais autônomo. O material, ele proporá exercícios, atividades de leitura, de jogos, enfim, de diferentes atividades, e que os alunos poderão utilizar do caderno, né, para poder organizar a rotina de estudos no caderno. Ao retornar às aulas, os professores terão como fazer um processo, né, de correção desse material, de um esclarecimento presencial maior. Secretária, existe alguma previsão de retorno das aulas? Está previsto o 22 de abril? Como que está o cronograma de vocês aí na Secretaria? Então, infelizmente, não há essa previsão, né? Governo federal, governo estadual e os governos municipais, a gente está seguindo, né? O governo estadual. Então, todas as diretrizes que vêm do governo federal, os governos estaduais estão organizando, né, em forma de decretos, e o nosso prefeito também, o prefeito Edinho Araújo, tem organizado os decretos, né, publicado os decretos para que a gente possa também atender da mesma forma, né, aos nossos alunos, mas não há uma previsão nesse momento de nenhuma data, né, oficial de retorno. Ô, secretária, esse período que está parado, tudo bem que vai ter esse ensino à distância, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, enfim. Esse período vai ser compensado, ele vai ser considerado como férias? Como é que está sendo No município, nós tivemos 3 semanas que nós antecipamos o recesso de julho, 2 semanas de julho, e os dias de dezembro, que são recesso escolar. Então, nesta segunda-feira, nós começamos o teletrabalho com os professores para organizar um processo de formação continuada online, né, por meio também do site. E também com os alunos começamos, né, as primeiras atividades com os alunos, né, de estudos
em casa. Então, na verdade, nesse momento nós temos uma medida provisória que está reorganizando o calendário, né, o calendário escolar para todo o território nacional, e aí os municípios e estados provavelmente seguirão essa normatização, né, para organizar os seus calendários assim que terminar esta pandemia. Agora, o que é importante dizer é que nós seguiremos as normas, né, do Conselho Nacional de Educação, do Ministério de Educação, Conselho Nacional de Educação, e também a normatização do Conselho Estadual de Educação, para reorganizarmos o nosso calendário. Esse calendário ele é composto de 200 dias letivos. As diretrizes legais dizem que nós podemos, numa situação de emergência como nós estamos vivendo agora, nós podemos alterar esses 200 dias letivos, que constam de 1.000 horas de atividades, para 800 horas, né, e consequentemente diminuiria o número de dias letivos. Então, tudo isso está sendo, nesse momento, né, por meio de uma medida provisória, sendo estudado, né, pela equipe que está lá em Brasília fazendo todo esse trabalho, e está fazendo, e nós estamos aguardando, né, assim que tiver publicado essa medida provisória, tanto os estados quanto os municípios vão poder reorganizar os seus calendários. Secretária, a gente não sabe quando isso vai terminar. As previsões mais pessimistas aí, ou realistas, não sei, dizem que antes de agosto, setembro, essa situação não está normalizada. Caso isso se prolongue, existe o risco de se perder o ano letivo de quem está na escola? Então, é algo, eu falo que é uma interrogação muito grande, né? Em Nova York houve uma fala que o ano letivo será suspenso, né? Por conta da pandemia, que lá está, assim, vamos dizer, bastante descontrolada, né? A situação da contaminação, enfim, muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas contaminadas. Então, o que acontece? Levar os alunos para dentro das escolas em aglomerações, a gente só faria uma propagação maior do vírus, né? Então, é uma situação, vamos dizer, quando a gente fala que é uma interrogação, é porque nesse momento não tem como a gente dizer se volta em maio, se volta em junho, né? O ministro Mandetta, ele faz uma vamos dizer assim, uma prerrogativa do que poderá acontecer, mas que também ele não tem certeza, nem ele, e eu acho que nesse momento, no mundo todo... Ninguém, né? Ninguém, porque não dá para... É uma falta de previsibilidade infinita, né? Não tem previsão. É muito difícil, porque no nosso país agora vai começar inverno, né? Daqui a pouco. É uma situação que pode propagar bem mais rápido, segundo, né, os cientistas, né, os médicos, enfim. E a gente fica sempre nessa expectativa de recebermos, né? Aqui em Rio Preto nós temos o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, que vamos dizer assim, nesse momento, o órgão que organiza toda, né? Quando foi para suspender as aulas, nós acatamos as decisões do comitê, e para retornar também teremos que acatar as decisões desse comitê. Secretária, a gente sabe que não é afeito à sua pasta a questão a senhora cuida do ensino fundamental, né? Sim. Como é que está, não sei, mas a senhora deve saber, até por contato aí com as autoridades estaduais. No estado, o ensino médio, como é que está também essa situação? Está tendo Então, no estado, os professores estão em férias, porque o calendário do estado ele é diferente do nosso, não em quantidade de dias letivos, mas em organização de períodos de férias, né? Esse ano começou, o secretário Rosselli fez uma mudança, né, no calendário da rede estadual. Então, os alunos de sexto ou nono ano em ensino médio, eles têm um calendário diferente. Então, tinha semanas dividido 4 períodos de férias que eles estão juntando e trazendo para cá, para agora, nesse momento, né?
Então, o que aconteceria, por exemplo, né, abril e junho sei lá, setembro e novembro, está trazendo para cá, para o começo do ano. Então, o Estado está em férias até o dia 22, os professores, né, e, consequentemente, os alunos. Terminando esse período, o governador vai anunciar alguma medida, né, de organização. A gente pensa que também, ou por meio de internet, né, ou material impresso, enfim. Provavelmente aconteça isso no dia 22. Parece que eu vi o secretário numa entrevista recente aí à CBN falando de um aplicativo. Está em construção, tudo isso está em organização, né? Eles estão com as redes de telefonia, construindo um aplicativo, né? Mas são bilhões de alunos, né? O Estado tem muitos alunos, então... E tem todo, no nosso país, tem uma coisa que não é aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil todo, a parte de conexão, né, com internet, não são todos os lugares, né, do nosso estado, do nosso país, que tem, vamos dizer, uma boa conexão com internet. Então, é por isso também a necessidade de disponibilizar material impresso, né? Tá certo. Para a gente finalizar, secretária, escola particular, a senhora tem alguma informação? Qual a situação? Então, as escolas particulares, algumas também já fizeram um processo assim, de trabalhar com videoaulas, mas já teve várias que retornaram, né? Parece que não deu muito certo. Outras escolas estabeleceram 30 dias de férias, né? Enfim, o que a gente sente, né, que está todo mundo buscando saídas, né? Que muitas vezes tá difícil até para o pessoal da escola particular, por conta de ser algo muito novo, né? Ninguém nunca viveu isso. Os meninos menores, as crianças de 1º ao 5º ano, eles têm mais dificuldades, né, de fazer esses estudos online. Então, por isso que precisa ser muito bem elaborado, né? Enfim, então não está ainda... Não se tem uma resposta definitiva dizendo assim, isso deu certo, foi 100%, né, muito bem aproveitado. O que a gente sente é que está todo mundo buscando, né, em experimentação, o que dá mais certo, o que é mais viável, juntamente, inclusive, com as famílias, né, nós vamos fazer esse mesmo processo. Tá bom, secretária, quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado, passar alguma informação? As informações, a gente está disponibilizando bastante informações pelos meios de comunicação, por meio desse site, né? Ele é um site que tem acesso, todos os pais poderão acessar, os alunos, acesso gratuito, né? Ilimitado. E as ferramentas, nós estamos usando uma plataforma chamada G Suite, da Google, da empresa Google, e nós teremos canais institucionais, né? Um canal institucional no YouTube, um canal institucional no Facebook, e que todos terão acesso, né? Todos os nossos alunos, os pais, nossos educadores, nossos gestores e a população, né, em geral. E o que a gente precisa nesse momento é de olharmos para essa novidade, né, que nós estamos vivendo e buscarmos juntos soluções a curto, a médio e a longo prazo, né? Tá certo, secretária. Muito obrigado e boa sorte aí, que consiga resolver isso logo. Obrigado, viu? Obrigada. Tá aí, então, a secretária de Educação do município de São José do Rio Preto, a Sueli Costa, passando um panorama da situação complicada que enfrentam todos os setores, né? Educação é saúde, enfim, é geral, é para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o empregado, para o desempregado, está todo mundo no mesmo barco, por isso que todo mundo tem que se cuidar, porque senão se afundar, afunda todo mundo junto. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. A Caixa Econômica iniciou o pagamento da Bolsa Auxílio de R$ 600. E, para os trabalhadores de baixa renda, a Caixa elaborou um calendário para a liberação desse recurso. E quem tem as informações certinho para a gente é a repórter Jaqueline Casanova. A
Caixa Econômica Federal divulgou o calendário para pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores de baixa renda. O saque vai seguir o mês de nascimento do beneficiário e começa no dia 27 de abril. Para quem nasceu em janeiro e fevereiro, no dia 28 para os nascidos em março e abril, 29 para os nascidos em maio e junho, 30 para os nascidos em julho e agosto, e em maio será a vez dos nascidos em setembro e outubro, no dia 4, de receberem o benefício. E no dia 5 de maio irão receber os nascidos em novembro e dezembro. O dinheiro poderá ser retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas ou no caixa eletrônico. Mas para isso é necessário ter todos os dados regularizados. Esse grupo dos trabalhadores de baixa renda é um dos grupos que tem direito a esse benefício. Outros grupos, como mãe solteira, trabalhadores informais e microempreendedores, o pagamento já começou. E a Receita Federal alerta que os dados têm que estar tudo certinho, tanto na Receita Federal como na Caixa Econômica Federal. E um dos documentos que está tendo muito problema é o CPF. Então, a Receita Federal, junto com todo esse procedimento com a Caixa, informa que não é necessário ir até uma unidade para fazer a regularização. Isso se o CPF estiver suspenso e o contribuinte não esteve obrigado a entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física nos últimos 5 anos. Essa regularização do CPF, para receber esse auxílio, deve ser feita pela internet. Então, e não paga nada. Mas se o contribuinte for fazer a regularização no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou nos Correios, tem uma taxa de R$ 7,00. E essa regularização, depois de feito o pedido, demora mais ou menos umas 72 horas para estar completamente regularizado, tanto no sistema da Receita Federal como da Caixa Econômica Federal. O site da Receita é o receita.economia.gov.br. Em alguns casos, será necessário comparecer à unidade de atendimento da Receita Federal para concluir essa regularização do CPF, mas o contribuinte será avisado no momento da solicitação. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, as informações, nesse caso aí, esse calendário é para trabalhador, para quem está empregado com baixa renda. Se você tiver qualquer dúvida, liga para o 111, o telefone do DISC da Caixa aí é o 111 31 111, é ligação gratuita, você tira todas as dúvidas, porque os sites estão muito congestionados, não só o da Receita, como o próprio site da Caixa. Está apresentando bastante instabilidade aí, já foram em poucos dias mais de 30 milhões de pessoas cadastradas ali, então todo mundo correndo atrás disso, então o telefone tem sido uma opção, o 111. Bom, mudando de assunto, em tempos de coronavírus, as lives estão na moda, né? A gente viu no final de semana aí os sertanejos, etc. E agora também nós temos políticos, médicos, advogados também lançando mão das lives aí, é um jeito de se comunicar com um público grande, com risco zero. E sobre isso a gente vai falar agora com o advogado Paulo Yunes, ele que vai fazer uma live com informações sobre crimes contra a saúde pública em tempos de Covid. Dr. Paulo, que já foi diretor jurídico aqui da Câmara e está no Skype aqui com a gente, doutor. Está na linha aí? Aí, doutor Paulo Yunes. Oi, Gama, tudo bem? Maravilha. Obrigado, viu, doutor, por nos atender aí. Então, queria começar perguntando para o senhor o que são crimes contra a saúde pública. Gama, os crimes contra a saúde pública, eles estão previstos aí junto à parte especial do Código Penal e são aqueles que, de alguma forma, acabam agredindo esse bem de relevante valor social, que é a saúde pública. Dentre eles, a gente pode citar o crime de epidemia, né, que está lá no 267 do Código Penal, dentre outros delitos, bem como aquele que vem sendo muito questionado ultimamente, que está previsto no 268 do Código Penal, que é o crime de infração a algum tipo de medida sanitária, né? Então, é um delito que vem sendo, de certa forma, colocado em xeque à medida em que
as pessoas não cumpram com o isolamento ou com a quarentena, ou ainda não se submetem, sendo que haveria necessidade de algum tipo de teste laboratorial, algum tipo de exame para constatar se ela possui a Covid-19 ou não. Se preenchidos os requisitos, essa pessoa, além de tudo, poderia ser conduzida a uma delegacia de polícia. Doutor, chegando ao extremo, a gente viu o próprio presidente aí nas aglomerações, andar no comércio. Aí um deputado da oposição chegou a fazer uma queixa-crime contra ele. Seria esse caso, mais ou menos? Olha, até poderia ser, né? É porque há uma dificuldade muito grande nesse momento da gente tentar compreender, principalmente o leigo, a dinâmica disso tudo, né? Porque, além de uma lei, que é a 13.979, agora de 2020, que determinou e previu todas essas medidas relacionadas ao combate da pandemia, trazendo orientações, trazendo definições, há outras normas, há outras normativas, dentre elas portarias interministeriais, do Ministério da Saúde, também da Segurança Pública, bem como uma portaria do Ministério da Saúde, a 356, que traz uma dificuldade muito grande para as pessoas compreenderem, né? Além disso, recai sobre tudo isso alguns entendimentos relacionados a uma possível inconstitucionalidade na criação de tipos penais incriminadores novos, ou até mesmo a impossibilidade de se entender que uma norma inferior possa complementar uma norma superior. Então, essa dinâmica envolvendo toda essa criação normativa, ela traz uma certa confusão, ela gera uma certa confusão à população de um modo geral. Ô, doutor, a gente acompanhou, até falei agora há pouco, não sei se o senhor acompanhou, a questão de algumas pessoas estarem sendo detidas por estarem nas ruas. A gente viu, acho que um caso em Araçatuba e outras cidades aí, inclusive gerando polêmica dentro da própria Polícia Militar. Alguns policiais concordam com isso, outros dizem que não vão cumprir essa ordem de prender pessoas. Qual que é a legalidade de se proibir uma pessoa de ir e vir, apesar dos decretos aí de emergência, calamidade, etc.? Esse problema é que vem sendo suscitado ultimamente, né? As pessoas cansaram um pouco aí desse isolamento, ou melhor dizendo, dessa necessidade de permanecermos em casa, diante da possibilidade de um colapso no sistema de saúde, já que o objetivo maior não é fazer comparação com outras doenças que certamente afligem muito mais a sociedade, né? E levam muito mais pessoas à morte, né? A questão é referente ao colapso, né? A possibilidade de um colapso no sistema de saúde pública, principalmente, à medida em que não haveria uma aparelhagem suficiente e necessária para poder reverter qualquer tipo de situação diante de um volume muito grande de pessoas, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? As pessoas precisam se conscientizar de que a propagação, a disseminação dessa doença em um curto espaço de tempo, ela pode trazer um problema de saúde muito grande a toda a população, não é? Num segundo momento, para tentar evitar, né, esse tipo de situação, vem as prefeituras, por meio das suas guardas municipais, também a Polícia Militar dos estados, principalmente no estado de São Paulo, também no Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, tomando algumas atitudes que, ao meu ver, são necessárias, Gama. É lógico que não estamos adentrando aqui em específico na abordagem que vem sendo feita, né? Tudo tem que ser realizado aí, amparado por lei, né? Então, a dica que eu dou para esses policiais, seja uma guarda municipal, é conhecer efetivamente quais são os requisitos necessários para que seja realizada essa abordagem, né? E realizar a abordagem amparado na lei, né? Infelizmente, em muitas situações que a gente vê aí na internet, por meio de vídeos ou até mesmo por meio da televisão também, enfim, em todos os canais de comunicação, alguns vídeos são cortados, né?
Então, a gente não vê como é que foi realizada, a gente não tem conhecimento como é que foi realizada aquela abordagem desde o início, né? Acredito, sinceramente, que os policiais, os guardas municipais, eles têm conhecimento, eles estão fazendo uma abordagem inicial dentro dos parâmetros legais. No entanto, a resistência, ela vem dando margem a algum tipo de abordagem um pouco mais, vamos dizer assim, truculenta, já que poderia haver essa necessidade, né? Então, é preciso tomar um certo cuidado, porque há requisitos que precisam ser observados, né? Essa legislação toda traz quais são esses requisitos, traz as definições do que seja isolamento, do que seja quarentena, né? Quais esses exames que seriam efetivamente exigidos ou podem ser exigidos pelo poder público, e observar se essas pessoas estão respeitando aquilo que a legislação determinou. O senhor citou uma coisa interessante aí no começo da sua fala, que é a diabetes mata muito mais, mas a diabetes é um negócio inevitável, né? Aqui a gente está trabalhando para evitar que as pessoas se contaminem. Um exemplo, morre muito mais de infarto, mas não é uma escolha morrer de infarto, né? Agora, de repente, se contaminar por um vírus que dá para evitar é escolha. Ô, doutor, para a gente finalizar, eu falei que o senhor vai fazer a live para debater isso com outro colega do senhor. Passa os detalhes para a gente, aonde vai ser, onde as pessoas podem acompanhar e quem que vai debater com o senhor aí. Quem vai debater com a gente é o professor Marcelo Laveso, no Instagram dele, né, @MarceloLaveso, amanhã às 18h30. A gente vai debater um pouquinho aí sobre essas questões envolvendo essas situações que envolvem os delitos que, porventura, podem ser praticados, né? E para deixar aqui uma mensagem, o Gama, é importante que todos leiam, né? Que todos conheçam a legislação que está em vigor nesse momento. É uma legislação temporária e a gente precisa ter um pouco de paciência, porque tudo isso vai passar, se Deus quiser, e a gente acredita nisso, né? Tá certo, tá aí o doutor Paulo Yunes, advogado, ex-diretor aqui da Câmara e acho que também membro da OAB, não sei se ainda doutor, ainda da diretoria. A gente está na presidência do Tribunal de Ética da OAB aqui de São José do Rio Preto. É isso aí. Obrigado, doutor Paulo Yunes, pelas informações. Então acompanha aí a live, entra nas redes sociais, doutor Paulo, procura lá Paulo Yunes que você chega lá. Mudar de assunto agora, porque eu também estou na linha já com o jornalista Heitor Mazocco, do portal DL News. Acho que o Heitor tem informações aí para a gente, vai passar os dados aqui. Não temos o Heitor aí? Caiu a ligação? Oi, Alexandre. Opa, tá aí sim. E aí, Heitor, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Você me passou aqui que o Harvard já fala quarentena até 2022. Você quer acabar com a gente? Bom, na verdade, é o distanciamento social, né? Então, é um estudo que eles publicaram hoje, que eles falam que caso não haja um medicamento, né, ou uma vacina aí nos próximos meses, esse distanciamento social pode ocorrer até 2022, né, com intervalos, né? E provavelmente nos períodos aí de inverno, né, onde tem mais casos de gripe, pneumonia, enfim, pode ocorrer essa necessidade de um distanciamento social, e isso vai ocorrer até 2022. Né? Eles falam no estudo também que está em análise ainda a questão das pessoas que já pegaram o Covid-19, né? Querem saber se essas pessoas de fato estão imunizadas, né? Porque não há ainda comprovação, algumas pessoas ficam imunizadas, outras não, para saber se vai ter necessidade de ampliar ainda mais esse distanciamento. Aí, numa questão mais catastrófica, digamos assim, eles falam nesse estudo que o distanciamento social pode ocorrer até 2025. É improvável, né? Porque aí já vão criar uma vacina ou um medicamento para tentar evitar. Mas aí seria um cenário muito catastrófico, né, Alexandre? Eu já li que vai ser inevitável esses períodos de quarentena, talvez por regiões e espaços, até que se tenha uma vacina. Enfim, bom, mas quem está falando aí, segundo o Heitor, é Harvard, né? Acho que a Harvard não está a serviço da China, não, né? Exatamente. Eles publicaram esse estudo na revista Science, né? Foi publicado essa semana.
E eles falam desse distanciamento até para evitar um colapso no sistema de saúde, né? E isso não só no Brasil, né? Ainda no Brasil nós não tivemos esse colapso igual, por exemplo, na Itália, na Espanha, né? Nos Estados Unidos também, principalmente em Nova York. Mas isso essa análise que eles fazem é para o mundo inteiro, né? Para evitar um colapso no sistema da saúde. Bom, a gente tem amigos que moram em Nova York, inclusive o irmão do nosso colega jornalista, o Matheus, aqui da TV Câmara, mora em Nova York e diz que o cenário lá é desolador, né? Uma coisa até meio caótica e difícil imaginar isso numa cidade como Nova York, cosmopolita, tido como a capital do mundo. Ô Heitor, mudar um pouquinho de assunto, eu vi que vocês publicaram agora há pouco no DL também a demissão, a exoneração do Major Olivaldi aqui de Rio Preto, e aí? É uma situação um pouco estranha, né? O ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, demitiu ele depois de uma ação contra garimpeiros, né? O que é um pouco estranho, né? Porque se fosse favorável a garimpeiros a gente até entenderia, né? Mas é uma coisa que chama atenção, né? Já não é a primeira vez também que o ministro do Meio Ambiente toma medidas assim, digamos, que não são tão ligadas assim à pasta dele, né? Teve aquele caso no começo do ano passado daquele óleo que caiu, que chegou até as praias brasileiras, e não teve tanto esforço assim do ministro Ricardo Salles, né? Agora vem mais essa, né? E tem outras também, né? Durante o ano passado, sim, que acabou aí deixando até quase por pouco, né? O ministro acabou não caindo, né? Mas agora o pessoal está esperando até mesmo na pasta o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, porque nesse caso, né? Até pelo retrospecto, né? De outros governos, a gente sabe que um caso desse seria caso para demissão do ministro, né, Alexandre? Teve até a demissão também do professor Carlos Magno, do INPE, lá, quando divulgou o aumento do desmatamento na Amazônia. Em vez de resolver o problema, demitiu ele, que depois foi escolhido pela Science como um dos 10 cientistas do ano. Exatamente. E tem um caso agora que eu lembrei, isso foi antes, né, do Bolsonaro assumir a presidência, mas ele foi multado, né, numa pesca ilegal e acabou demitindo depois que ele assumiu a presidência o fiscal, né, que autuou a multa para ele. E também transferiu o biólogo que cuidava de Fernando de Noronha, né, o biólogo que há anos cuidava lá de Fernando de Noronha, para o Cerrado lá do Ceará, lá de Pernambuco, porque o cara não estava liberando ali, enfim. É isso, Heitor. Alguma informação mais aí do dia, alguma quente aí no momento? Olha, que a gente publicou hoje também aqui no DL News, foi uma liberação, né? Uma empresa alimentícia foi liberada de funcionar no centro de Rio Preto. Foi uma decisão da segunda vara da Fazenda aqui da cidade, né? A juíza Tatiana Pereira do Viana Santos, porque eles comprovaram, né, que eles são de necessidade aí durante essa pandemia, né? E o problema é que eles estavam abrindo, mas corria o risco de tomar multa dos fiscais da prefeitura, né? Aí, por meio dessa decisão judicial, eles conseguiram a liberação para funcionar. Tá certo, Heitor Mazocco, jornalista, Portal DL News, muito obrigado, viu? Obrigado, Alexandre, até mais. Até mais, obrigado ao Heitor pelas informações. Então ele trouxe aí, ó, a Harvard publicou um estudo hoje que talvez, se a situação não se melhorar até 2022, períodos de quarentena e distanciamento social. Vamos lembrar que daqui a pouquinho a gente tem sessão de novo. Vamos repassar, vou pedir para o Fernando deixar aí na agulha, se der para a gente passar de novo o boletim da Mariana Dyer com os projetos que estão na ordem do dia. Tá, tem jeito aí, Fernando? Então vamos lá, pode rodar. A Câmara de Rio Preto realiza a 9ª sessão ordinária do ano, nesta terça-feira, dia 14, com 10 projetos em pauta. Primeira proposta de emenda à lei orgânica do vereador Jean Dornelas, que diz respeito à competência dos poderes executivo e legislativo. Projeto de lei do vereador Fábio Marcondes, em segunda discussão, altera a lei que institui o Código Tributário Municipal com a proibição da cobrança da taxa de incêndio e salvamento em Rio Preto. Projeto de lei do vereador José Carlos Marinho propõe que os estabelecimentos comerciais
comerciais devem colocar cartazes com a validade dos produtos à venda. O projeto de lei do vereador Paulo Pauleri, em segunda discussão, dispõe sobre as filas e vagas preferenciais para portadores de fibromialgia. O projeto de lei do vereador Jean Dornelas, que também será analisado quanto ao mérito, altera a lei municipal para que os carros de aplicativos possam ser identificados com placas afixadas por ventosas. Os vereadores analisam legalidade do projeto de lei do vereador Fábio Marcondes, que institui o passe livre aos integrantes da Guarda Municipal no transporte coletivo urbano em Rio Preto. O projeto de lei do vereador Renato Pupo, em segunda discussão, obriga a fixação de cartaz ilustrativo sobre o método hospitalar manobra de Heimlich em todos os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local em Rio Preto. A pauta tem também 3 projetos de resolução. Do vereador Jean Dornelas, que regulamenta a divulgação de imagens durante a tribuna livre nas sessões da Câmara. Da mesa diretora, que aumenta o desconto do subsídio dos vereadores ausentes nas sessões sem justificativa. E também da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura 2021-2024. Lembrando que na próxima semana, na terça-feira, dia 21 de abril, é feriado, dia de Tiradentes, portanto a sessão ordinária será realizada no dia 23, quinta-feira. Mariana Daer para a TV Câmara. Tá, então, gente, os projetos da ordem do dia, só para lembrar, apesar de ter retomado as sessões aí, a Câmara está tomando todos os cuidados, todas as cautelas, seguindo as orientações das autoridades sanitárias, mesa dos vereadores com distância mínima de 2,5 metros, microfones individuais higienizados, uso de máscaras, proibição de público, né, para não gerar aglomeração. Às vezes, até nas imagens, vocês podem ver alguém ali e falar, está entrando público, mas não, ou são funcionários que estão distantes, ou um ou outro assessor de vereador que está ali acompanhando, está trabalhando, mas todo mundo tomando os cuidados, distanciamento. E lembrando também, o plenário é todo higienizado antes e após a sessão, e também todos os equipamentos ali, som, áudio, as mesas, enfim, está tudo controlado. Vamos lembrar alguns serviços essenciais aqui do município que seguem funcionando. A gente tem o 0800 do SEMAI, se tiver aí na agulha, pedir para o Renato colocar, tem o 0800 770 6666, que é o telefone 24 horas do SEMAI, se você tiver falta d'água, algum rompimento de cano aí na rua, né, de tubulação, não dá para deixar a água vazando. Tem o conselho tutelar também, a gente sabe que o pessoal fica em casa aí, às vezes exagera e acaba agredindo não só as mulheres como os filhos. Tem a guarda municipal também, que funciona 24 horas, o 153, e o mais importante, que é o 0800 da saúde, o 0800 7722123, se você tiver dúvidas a respeito do coronavírus, liga aí, porque segundo a saúde já foram mais de 4.000 ligações desde que esse telefone está no ar, com 80% de resolutividade. Então, se você tiver dúvida, um sintoma, para você não ter que ir até uma unidade de saúde, enfim, se deslocar desnecessariamente, ligue e tira a dúvida. E tem também os telefones aqui da TV Câmara, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso telefone fixo aqui, é o 3214-7766, e o nosso WhatsApp, que é o 99163-7905. Eu vou ver, parece que a Ariana Pereira está no plenário, está com o presidente Paulo Paulera. Será que a gente tem informação? Vou pedir para o Fernando ver se dá para jogar a imagem lá do plenário, para a gente dar uma olhada aí, Ariana. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pela TV Câmara. A sessão deve começar em poucos minutos e o presidente está aqui do nosso lado para falar sobre os projetos, entre eles um projeto que não pode ser adiado, que precisa ser votado, que é do subsídio dos vereadores e também do prefeito, e é sobre esse projeto que o presidente comenta agora com a gente. Boa tarde, presidente. Fala para a gente sobre a pauta do dia e também sobre esse projeto. Boa tarde. Nós temos aí 10 projetos, né, de interesse da sociedade, projetos hoje todos de vereadores.
você colocou a respeito de um projeto que nós temos que votar por obrigação constitucional, que é a questão do subsídio do vereador, que nós estamos agora votando o mesmo valor que já está desde 2018 sem nenhum aumento, e esse valor vai valer para o próximo mandato, vai valer do 2021 a 2024. Portanto, a votação desse projeto e a aprovação dele, com certeza, trará tranquilidade de que os vereadores não terão aumento nos próximos 4 anos, no próximo mandato. Então, é uma questão que nós temos que votar por obrigação. Se não vota o projeto, não tem nenhum subsídio para os vereadores no próximo mandato. Então, essa é uma obrigação que nós temos que cumprir enquanto vereador. Presidente, todo o país, aliás, todo mundo tem funcionado de um jeito diferente, a Câmara também. A gente está trabalhando em alguns regimes alternados, mas estão sendo realizadas as sessões ordinárias, às terças, e parece-me que quinta-feira vai ter também. Exatamente. Nós temos que trabalhar, lógico, respeitando todas as exigências da saúde, com muita responsabilidade, as pessoas todas com o seu equipamento adequado, principalmente a máscara, trabalhando com um número reduzido de pessoas aqui no plenário, sem a participação do público, que é importante para nós a participação aqui na galeria, mas todos estão podendo acompanhar pela TV, pela mídia, pela rádio, quer dizer, então as pessoas que tiverem interesse em acompanhar a sessão poderão continuar assistindo às sessões, que é importante essa audiência para nós, a população estando acompanhando. Na realidade, nós voltamos às sessões ordinárias. Na próxima quinta-feira nós vamos ter mais uma ordinária após o feriado, que na próxima terça-feira é feriado, e assim a gente vai colocando a pauta em dia. Nós temos projetos de interesse da sociedade, tem aí 5, 6 projetos também do Executivo que tem que ser votado rapidamente, que beneficia algumas entidades, e esse nós vamos votar na próxima quinta-feira. Então nós votamos na normalidade, com todo o respeito e segurança que é necessário para os vereadores, para os funcionários da casa e para a imprensa que nos acompanha aqui. Muito obrigada, presidente. Uma ótima sessão para todo mundo. Aí, um bom trabalho. Então, a 9ª sessão ordinária já vai começar daqui a pouquinho, com 10 projetos para serem analisados na pauta da ordem do dia. Eu volto para o estúdio com você, Alexandre. Desculpa, teve um probleminha aqui no som. Obrigado, Ariana Pereira. Então, como ela disse, daqui a pouquinho a 9ª sessão ordinária, além aqui de acompanhar ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Educativa 106,7 FM, pelo nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Você clica lá, TV Câmara, assistir online, que você consegue assistir de qualquer lugar do planeta a sessão da Câmara de Rio Preto. Bom, gente, então vai começar a sessão e a gente encerra por aqui o informativo Coronavírus desta terça-feira, que contou com os trabalhos técnicos do cinegrafista Marcos Simal e Edu Farias, do controle mestre Fernando César, GC e produção de Tiago Zatti e Flávio Furlaneto, reportagem de Ariana Pereira, Mariana Daier e Jaqueline Casanova, e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que neste momento o importante é seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais. O objetivo é evitar o alastramento deste vírus que tanto estrago tem causado no mundo. Então, na sequência, você confere a 9ª sessão ordinária de 2020 e logo após a sessão, você confere a live da Secretaria de Saúde, que atualizou os dados do coronavírus em Rio Preto até este momento. A gente volta amanhã com mais informações para você. Um grande abraço.